começar com uma pergunta. Gostou do seu adversário na Copa do Brasil? Não é que eu gostei. Tem nomes que me preocupam nesse Agora evento. pergunta pra mim. Você gostou? Acho um bom adversário, mas tem que ficar preocupado. Agora, a pergunta não quer Você calar. vai começar com E aí, Nanda? Gostou do seu Não, adversário? eu na saio Copa pro do Brasil? Barra, porque meu time é muito bom, eu saio pro A Barra. Barra quer Faz gostar tanto de tempo que eu saio. você. Yeah. Tá focado na Copa Sul-Sudeste. Mas o Galo pega a Juventude na Copa do Brasil. Já tá a arte na tela aí. Juventude de Jandrei, Alan Ruschel, Diogo Barbosa, que o América conhece o Ruschel, o Cruzeiro Barbosa também. Diogo também Barbosa, conhece Cruzeiro, os dois. Messias, ex-América. América também. Allan Kardec, ex-Galo, do técnico Barbieri, que eliminou o São Paulo, que foi cheio de salto alto lá pro Sul. Juventude, o 12º da Série B, o Ceará, 11º, que o Galo enfrentou agora. Allan Kardec, atacante dos caras, como eu falei, que o Galo eliminou em 2016, nos pênaltis, com o Vitor pegando 2, e um Juventude pós-Copa que não para durante a Copa do Mundo. E um Cruzeiro contra uma Chapecoense que é melhor não dar aquele mole que deu no segundo tempo, não. Parece que o Cruzeiro desligou uma chavinha contra a Chapecoense, certo? E lembrou aquele time de 20, 21 ali, que a gente passava apertado com esse time aí, pelo amor de Deus. Que seja o Cruzeiro do primeiro tempo e até os 25 minutos do segundo tempo nos dois jogos. Vale lembrar, a Copa do Brasil é uma Copa milionária. Ao mesmo tempo, uma das Copas mais traiçoeiras que tem. Então, ó... Eu vou contra a maioria da torcida, eu gosto de fazer sempre o primeiro jogo em casa. Eu acho que ali você já tem o calor da torcida, porque de repente você tem um revés em casa, o torcedor vem tenso para o segundo jogo. Então eu gosto de fazer o primeiro jogo em casa. Acho que o Sérgio Coelho também é uma pessoa que gosta de fazer o primeiro jogo em casa. E aí vem um segundo semestre que a janela vai ditar muito o ritmo desse calor da torcida ali também, mas é jogo para arena lotada. Eu gosto de decidir dentro de casa, mas há um histórico do Cruzeiro também em Copa do Brasil e em outras campanhas, que fora de casa também resolveu muita parada, inclusive em campanhas que o Cruzeiro foi vencedor, e vencedor assim, sabe, com protagonismo. Tá, o caso, por exemplo, de 2000 ou 2002, onde o Cruzeiro teve a maioria dos jogos fora de casa, bateu campeão. O Atlético Paranaense, no final de 2021, por exemplo, o Galo faz o primeiro em casa, faz um 4-0 e chega lá, administra a situação, obriga o Atlético Paranaense a sair. Não, mas essa história é maravilhosa. Fael, quanto foi o jogo aqui? 4-0. 4-0. Aí, Bebel, eu virei pra ele e falei assim, e aí, velho, viajando tranquilo? Não, mano, não sei, de repente o Atlético Paranaense, eu falei, Fael, vai cagar. Eu fico preocupado, velho. Vai dormir, velho. Quando desembarcou no aeroporto de Confins em agosto do ano passado, o colombiano Luiz Sinisterra chegou cercado de expectativa. Um atacante com passagem pelo futebol inglês, com currículo europeu e status de aposta internacional do Cruzeiro. Emprestado pelo Bournemouth da Inglaterra, o atacante chegou à Toca da Raposa tentando reencontrar sequência. Mas o caminho foi bem mais difícil do que o esperado. Foram 4 lesões desde a chegada, 26 jogos perdidos, 122 dias fora. Um período complicado para quem tentava recuperar o ritmo. E depois de tanto tempo tentando voltar, veio o alívio. Contra a Chapecoense, no último fim de semana, Sinisterra marcou o primeiro gol dele na temporada. Um momento simbólico, não só pelo resultado, mas pela sensação de finalmente voltar. Foi um momento muito lindo, muito bonito para mim, sentir a acolhida da torcida, sempre senti o apoio e nada, esse é o primeiro golo para eles, o primeiro golo de muitos, se Deus quiser, e nada, muito feliz por isso. Mesmo com pouco tempo em campo até aqui, o Cruzeiro segue apostando no colombiano. O clube está próximo de exercer a compra definitiva do atacante, que pertence ao Bournemouth, por 20 milhões e 200 mil reais. Vale lembrar que a diretoria já pagou 16 milhões pelo empréstimo. Um sinal claro de confiança no potencial de um jogador que ainda tenta recuperar no Brasil o futebol que chamou a atenção da Europa, agora bem fisicamente e com sequência de jogos. Eu acho que sim, né? Estou jogando uma boa quantidade de minutos desde o início. Acho que estou sentindo cada dia mais confiante e bom, seguir trabalhando durante a semana.
O apelido de Sinistrão porque o cara é bola demais, né? E ó, tem um negócio só que ele tem muito azar. Ele faz um golaço contra o Corinthians no ano passado no Campeonato Brasileiro. O gol é anulado. E nesse mesmo jogo com a Chapecoense tem uma falta no início da jogada do Cauã Moraes. E aí acaba se anulando o gol dele, mas foi justiça ele ter feito aquele segundo gol lá. Mas resumindo, Bebel, o cara joga uma bola que é uma barbaridade. Tem muito a agregar ao Cruzeiro, principalmente 100% fisicamente. Então, o Barcelona é obrigação de ganhar, né? Até para garantir a classificação e dependendo do resultado lá na Argentina, a gente até garantir o primeiro lugar. Porque ainda eu acho que o Boca ainda ganha da Universidade Católica. E o Fluminense é aquele jogo para a gente já sair de vez daquela parte de baixo da tabela ali e se manter entre os 10. O Cruzeiro com o Arthur Jorge é um time totalmente diferente, né? O Cruzeiro vem aí uma sequência de 6, 7 jogos com o mesmo time, que não tem, tipo assim, um time reserva na altura, né? Vem com o time titular, mas esse time tá dando conta. Eu acredito sim que o Cruzeiro vence os 3 próximos jogos. Não vai ser fácil, porque o time tá cansado, o time tá vindo aí. Nos últimos 8 jogos, o Cruzeiro jogou. Nos últimos 8 dias, o Cruzeiro jogou 4 jogos. O time está sobrecarregado, mas com a ajuda aí do esforço do time, nós vamos chegar lá e garantir os 3 pontos em cada jogo. E passar a Copa um pouco mais tranquilo. Tranquilo para voltar acelerado. Em busca dos 3 pontos e a classificação. E quanto o Fluminense, vamos buscar esses 3 pontos aí para estar saindo de vez aí da parte de baixo da tabela aí, sempre alcançando objetivos maiores aí. Pensando no Barcelona de Guayaquil, o Barcelona já está eliminado e ele precisa se garantir numa colocação interessante ali no campeonato em que ele disputa, né? O campeonato equatoriano. Estava observando, ele enfrentou no final de semana agora o Delfim, tem um confronto difícil no próximo final de semana, mas isso realmente não pode deixar a gente tranquilo não, porque às vezes o camarada quer mostrar serviço, principalmente porque se vier com uma equipe alternativa, são jogadores que de repente estão buscando espaço. Então, o que a gente pensa que pode ser um jogo fácil, pode se tornar um jogo muito difícil. Então, é bom o Cruzeiro abrir o olho em relação a isso aí, porque o Barcelona não vai ser um adversário fácil, não. E como depende só do Cruzeiro passar para a próxima fase, foi aquilo que eu disse. Ficar de olho na Universidade Católica e Boca e fazer o seu papel dentro de casa, que é a nossa obrigação.